Ai, 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 a nossa paciência gramatical, quando encontramos determinadas funções, parece que vai acabar. Mas não acabará porque estamos juntos aqui no mesma língua. O vídeo de hoje é sobre predicativo. Vamos aprender isto. Uma grande recomendação, amigo, é você sempre traduzir os nomes das funções sintáticas. E se você puder traduzir a expressão predicativo, você verá o seguinte: isso traduza para o bom e simples português. Essa é uma expressão bizarra que não utilizamos no nosso dia a dia, sempre traduzir os nomes. Predicativo é aquilo que qualifica, predicativo, característica. Então, quando você nós encontrarmos a expressão predicativo, nós nos lembraremos de característica. Vai ficando bem simples. Característica, característica, característica. O predicativo, em nossa língua portuguesa, pode ser o predicativo do sujeito, pode ser o predicativo do objeto. Lembre-se de que sujeito é justamente quem age, quem é o responsável pela ação, é chamado de sujeito. E o objeto? Ora, o que é objeto? Lembrando sempre de traduzir, objeto é a coisa, coisa o objeto. Os objetos complementam o verbo. Poderá ser o objeto direto, poderá ser o objeto indireto. Se você não conseguiu entender com clareza, veja um ponto para facilitar e muito. Quando se fala sobre oração em nossa língua portuguesa, nós devemos nos lembrar de que oração é um sistema que contém sujeito, verbo, complemento, perfeito? Sujeito, verbo, complemento, SVC. Lembre-se sempre deste sistema aqui de SVC. Isso vai ajudar bastante, bastante, bastante. Eu quero água. Sujeito, verbo, complemento. Água é o quê? Não é uma coisa? Coisa não é o quê? Um objeto. Nesse caso, direto, porque não depende da preposição. Mais uma vez, então, eu quero água. Sujeito, verbo, complemento. Os objetos podem ter qualidades, podem ser qualificados. Qualificados, emitir-se, por exemplo, uma opinião, uma visão sobre um objeto. Exatamente. Emitir uma característica sobre o objeto. Já veremos o predicativo, mas o primeiro então eu quero. Sujeito, verbo, complemento. Perfeito? Oração é exatamente isto daqui. Objeto, então, complemento verbal. Pode ser direto ou indireto. Outro vídeo no canal. Aqui, se você procurar, você encontra mais informações. Agora veja só, depois do corte, a explicação sobre predicativo na íntegra. Vamos então agora a uma oração traduzindo esses nomezinhos gramaticais. Bom, predicativo então característica, não é? Eu posso colocar o seguinte: Souza, aliás, depois de Tongo apenas S, não existe Souza com Z. Souza chegou, Souza chegou, triste, Souza chegou triste. Por que triste não é um objeto? SVC, não. Triste não é complemento e triste não é um objeto, não é uma coisa como parede, como câmera, como lâmpada, não é um objeto. Triste é, uma característica de quem? Do sujeito, nesse caso do Souza. Isto tem a função de predicativo do sujeito, porque é uma característica do sujeito. Traduzindo, fica bem simples. Nossa, ele estava triste, ele chegou triste. Ótimo! Vamos agora ao predicativo do objeto. Agora nós vamos então ao predicativo, característica, qualidade, qualificadora do objeto. Veja só, nós colocaremos um sujeito, nós encontramos, veja só que coisa, nós encontramos Souza ferido. Veja só. Agora nós temos sujeito, verbo, complemento, Souza. Souza não é uma característica, certo? Souza, um objeto. Gente é objeto. E gente é coisa. Ora, eu sou coisa, você também coisa. Coisa chamada de gente, pessoa. Sujeito, verbo,
objeto direto. OD, complementação do encontramos, o famoso objeto direto. Sujeito, verbo, complemento. Mas esse objeto tem esse qualificador, exatamente, o ferido. Quem ferido? Souza. Só que Souza é o quê? Um objeto. Ah, peraí. Então nós temos sujeito, verbo, complemento. Esse complemento com uma qualificação, nós temos o predicativo do objeto. Pode ser do sujeito? Sim, Souza estava triste. Triste, predicativo do sujeito, sujeito Souza. Ou aqui então nós encontramos Souza ferido. Ferido é então a característica do objeto. O que é mesmo objeto? O objeto é complemento verbal. Pode ser direto, pode ser indireto. Não deixe de se inscrever no canal, ative também as notificações. Se você curtiu, aperte aqui o joinha. Esse é o combustível para que o trabalho do Mesma Língua continue. Eu estou também no Instagram, @Diogo Arraes. Tchau!